Olá! Mais uma vez, seja aqui muito bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Marlena Chambuli. Vocês sabem que eu faço sempre questão de me apresentar, até porque alguém nos pode estar a ver pela primeira vez. Como eu dizia, meu nome é Marlena Chambuli, eu sou uma executiva da área de recursos humanos, sou também mentora de carreira e de desenvolvimento pessoal. Trabalho essencialmente com jovens e adolescentes, ajudando-os a trilharem o seu caminho para a inserção no mercado do trabalho, para que possam ter carreiras muito bem-sucedidas. E como sempre, já não preciso dizer, não é? Eu estou aqui com a minha amiga e parceira Daiane. Olá, Daiane. Olá, tudo bem? Estou ótima. Aqui também. Olá, você aí de casa. Também vou me apresentar, Daiane Loureiro, também sou uma executiva de recursos humanos e meu foco principal é no desenvolvimento de liderança, com especial atenção a mulheres em posição de liderança. E estamos aqui mais uma vez, juntas aqui nesse podcast para trazer conteúdo de desenvolvimento pessoal. E este que é o nosso episódio de número 19. Sejam todos bem-vindos ao episódio 19 e neste episódio vamos falar de um livro muito especial. Muito. Mais um, porque todos que a gente traz são especiais, né? E eu tenho aqui uma amostra do livro. Bem com uma cara de mãe, não é, Daiane? Bem com cara de mãe, todo rabiscado, cheio de autocolantes, mas como a gente sempre fala, é a vida real. É o quê? Bom, você já leu aí o título, né? Mas vamos aqui explicar para quem de repente não conseguiu ler ou não conhece. Estamos a falar do livro O Pequeno Príncipe. Isso. Né? E esse livro é um livro escrito em 1943, Sim. Né? Por uma pessoa que foi, depois se tornou piloto, né? Na Segunda Guerra Mundial, inclusive, foi piloto durante a guerra. E, embora as pessoas... Antoine de Saint-Exupéry, o nome do autor, né? Um francês. Esperamos que estejamos a falar bem aqui. Corretamente o nome dele. Mas, de repente, dizer as dúvidas que as pessoas têm sobre o livro. Se é um livro infantil, se é um livro de adulto. Exato. Por que o livro é tão lido mundialmente? Sim, exato. Eu acho que até ia começar por dizer quantas páginas tem um livro, que nós gostamos muito de passar isso para quem nos acompanha. Dependendo ali da tradução e das edições do livro, o livro tem em torno de 90 a 100 páginas, depende muito da edição que vocês vão pegar para ler. É um livro de fácil leitura, é um livro de ficção, bem até diferente dos livros que nós costumamos trazer, mas ainda assim com uma história muito clara e aprendizados muito bons sobre desenvolvimento pessoal. E a Daiane já dizia, é dos livros mais lidos do mundo, se não o mais lido, não, deve ser a Bíblia. Né? Acho que a Bíblia é mais lida, É o mais lido. Mas é um dos mais lidos, sim. É um dos mais lidos do mundo, mais traduzido. Em quantas línguas foi traduzido este livro? Eu vi aqui, ele diz 160 e poucas, mas eu vi na internet uma matéria de 2020, que é mais recente, 220 traduções. 220 traduções, vejam só, né? Então isso já mostra que esse é um livro obrigatório. Isso é daqueles livros obrigatórios. E fácil de ler. Bons livros que nós trazemos aqui. E fácil de ler, por ser uma ficção, por ser um diálogo, uma história. E ele começa com o seguinte, e eu vou ler mesmo aqui a introdução feita pelo próprio autor, porque dentre muitas coisas ele fala o seguinte: peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa adulta. A primeira coisa, né, porque parece um livro infantil, né, mas ele dedica às pessoas adultas. E tem um sério motivo. Essa é o melhor amigo que eu tenho no mundo. Uma pessoa adulta é capaz de compreender qualquer coisa, até livros para crianças. E lá no final ele diz o seguinte: se todos esses motivos não forem suficientes, quero dedicar este livro à criança que ele foi, porque todas as pessoas adultas foram crianças um dia, embora poucos se lembrem disso. E já nos leva a uma reflexão. Só na introdução ele nos faz refletir sobre não esquecermos a criança que fomos um dia, que está dentro de nós até para o resto da vida, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa introdução também. E isso já esclarece o que falavas sobre a dúvida das pessoas, para quem é o livro. Né? O livro é para os adultos, ele dedica para os adultos, até porque, apesar de ser uma história, o entendimento das lições ainda não são para uma criança. São o que mais está por complexas. detrás ainda é muito complexo e as crianças ainda não têm um discernimento para poder perceber o que é que está por detrás dessas histórias, por isso mesmo é que é para um adulto, mas ainda assim, até se vocês perceberem que o livro da Daiane já tem esses autocolantes, vocês podem já ir lendo com os vossos filhos, ir explicando alguma coisa para introduzir até o hábito da leitura nas crianças. Porque o título
E o fato de ter lá um personagem que é o Pequeno Príncipe já é encantador para as crianças. Não é daqueles livros chatos que a criança só ouve e já podem também aproveitar para irem cultivando nos vossos filhos e outras crianças de redor o hábito da leitura com este livro. Com certeza. Eu posso até partilhar a experiência, porque eu já li esse livro algumas vezes, né? E reli agora para trazer para o podcast. E na minha releitura eu resolvi fazer com as minhas filhas, né? Eu tenho uma de 8 anos que já leu comigo. A última vez que eu li com ela. E a de 4 anos foi a primeira vez que eu li. E, obviamente, que para elas eu ia mudando algumas palavras, né? Porque, como a Marlena disse, as reflexões do livro são bastante complexas para uma criança entender. Mas eu mudava as palavras, eu mostrava as figuras e os ensinamentos-chave de cada trecho do livro, eu conseguia fazer uma reflexão com elas. E depois, ao longo aqui da nossa apresentação, eu até falo uma reflexão muito fofa que molhou aqui, né? Esquentou o coração da mãe ontem quando a gente estava lendo. Mas vamos, então? Vamos. Falar sobre a história do livro? Sim. Começamos por falar sobre os personagens. Acho que sim. Vamos começar pelo início mesmo, né? Até para facilitar lá em casa. Então, o Antoine conta ele mesmo em primeira pessoa, né? Ele conta que quando ele era criança, ele gostava muito de desenhar. E é verdade, né? Na própria abertura do livro, que é escrita pelo tio, o sobrinho dele, o sobrinho disse que o tio sempre gostou de desenhar, então isso é verdade. E ao longo do livro tem muitos desenhos que ele mesmo fez, para ilustrar mesmo. Então ele diz que ele fazia um desenho, que eu não sei se dá para mostrar, mas é muito interessante, porque todos nós adultos, eu acho que pensamos exatamente a mesma coisa. Ele desenha isso aqui. Não sei se você aí consegue ver, a gente pode fazer um zoom. Esse desenho aqui, né? E quando ele mostra para os adultos dizem que é o quê? É um chapéu. Exato. Que parece um chapéu. Sim. Mas ele ficava frustrado, porque ele disse que, na verdade, isto era... E aqui está o outro desenho. É uma jiboia comendo um elefante. Então, porque ela aprendeu que as jiboias elas não vão mordendo, né? Não mastigam. Elas não mastigam. Elas, quando encontram a presa e conseguem, elas engolem a presa por inteiro e ficam ali dias ou até se calhar meses já fazendo a digestão. Então, na imaginação dele, se a jiboia vai comer um elefante, vai comer o elefante inteiro. E mostra a inocência da criança que a gente perde, né? E pronto. Então, ele frustrado, ninguém conhecia, nunca reconhecia os desenhos dele, desistiu do desenho, né? Virou um adolescente como qualquer outro, um adulto como qualquer outro e virou um piloto de avião. E resumindo a história, um belo dia, voando aqueles motomotor, aqueles aviãozinhos, né, que cabe uma pessoa só, tem uma pane e ele cai justamente no deserto do Saara, no continente africano. Está ali tentando consertar o avião, tentando consertar, não consegue, começa a sentir cansaço, começa a sentir sede, adormece. E acorda com alguém lhe cutucando e dizendo, desenha um carneiro para mim? Desenha um carneiro para mim? E ali, então, foi quando ele conheceu o Pequeno Príncipe. Exatamente. Eu acho que aqui vale a pena, se calhar, até eu continuo a história, porque a introdução resumiste muito bem. O Pequeno Príncipe, obviamente, quando ele olhou e viu, já pensou, é definitivamente um ser diferente. E nós vamos explicar aqui, porque o Pequeno Príncipe era, de facto, um ser que vinha de um outro planeta, não é? E ele até pensou, mas de onde vem este ser aqui no deserto de Saara, porque ele não estava mesmo a contar naquele momento, naquele ambiente, encontrar ali um ser. Ele já estava ali preocupado em arranjar o seu avião, né, que é para poder sair dali o mais rápido possível, olhando para o que ele tinha de abastecimento, principalmente de água, que é o mais importante. Ele só pensava, essa quantidade de água que eu tenho vai dar só para alguns dias, eu tenho que conseguir rapidamente arranjar o meu avião e sair daqui. E aparece-lhe ali o Pequeno Príncipe, que lhe pede para desenhar um carneiro. E aí onde começa a história e a relação dele. O que nos relata aqui no livro foi relatando que ele ia tentando perceber quem era aquele pequeno que estava ali e que fazia perguntas, mas não dava respostas quando lhe faziam perguntas sobre de onde ele vinha e por que de tantos pedidos que ele fazia, das curiosidades dele, né? Que isso é uma coisa que também é muito curiosa aqui na história. Então, é essencialmente isso. Eu acho que falamos agora sobre o planeta.
Eu acho que sim, do planeta de onde ele vem. O Pequeno Príncipe, até que se liga com todo o pedido que ele já começou ali a fazer do desenha-me um carneiro, né? Eu acho que é bom. Então, o príncipezinho, afinal, ele vinha de um planeta pequenino, na verdade, um asteroide, né? B612 era o nome, né? E o livro já traz pra gente também uma reflexão ao dar o nome do planeta, né? Porque ele diz, as pessoas grandes adoram números. Quando uma pessoa grande conhece outra, às vezes pergunta como está, e isso é tudo, né? Mas quantos anos você tem, quantos filhos você tem, coleciona o quê, quantas quantidades daquela coisa que você coleciona você tem, né? É sempre muito mais sobre quanto a pessoa tem do que quem a pessoa é, como a pessoa está, né? Então, ele já começa criticando porque o planeta dele recebeu um número. E recebeu um número porque era pequenininho, era insignificante, mas ele só virou famoso e conhecido quando uma pessoa muito bem vestida, numa reunião, né, uma pessoa que estudava os astros e tudo mais, foi lá e disse que descobriu o planeta, né? Encontrou o planeta no céu, descobriu, deu um número e a partir daquele momento ganhou um número, ganhou importância e também porque tinha uma pessoa bem vestida que lhe criou e lhe deu um nome, né? Eu quero tirar daí uma das primeiras reflexões que se faz no livro sobre rotularmos pessoas por aquilo que elas aparentam ser. Até do que falaste são duas reflexões. Primeiro, aqui é relatado que nós pensamos que conhecemos as pessoas porque fazemos um conjunto de perguntas não sobre o que a pessoa é, mas sobre o que a pessoa tem. Então, o adulto é assim, não é tudo sobre os números, não é? Quantos anos você tem, quanto tem na conta bancária, e um conjunto do que você tem, o que você tem, e não necessariamente o que você é. Não perguntamos qual é a tua cor preferida, quais é que são os teus gostos, por exemplo, sobre alimentação, sobre um conjunto de coisas, e nós já pensamos que conhecemos as pessoas. E uma segunda reflexão é essa sobre a descoberta do planeta do Pequeno Príncipe. O planeta do Pequeno Príncipe já tinha sido descoberto há muitos anos antes dessa descoberta que foi, de fato, nomeada e levada a sério. Só que quem fez a primeira descoberta foi a um congresso sem estar vestido de fato e gravata, como é expectável que uma pessoa séria venha vestir. Então, essa é a primeira reflexão, né? Ou seja, ignorou-se o conhecimento de alguém pura e simplesmente porque não estava vestido tal como se esperava que pudesse estar vestido. Então, essa acho que é também uma reflexão que nós devemos tirar daqui. Muito bom. Então, de volta ao planeta, o planeta dele era muito pequenino e só tinha ali uma rosa e 3 vulcões. E esses 3 vulcões, 2 eram ativos, um estava inativo. E todos os dias o príncipezinho cuidava, limpava os 3 vulcões, mesmo aquele que estava inativo, porque ele dizia, nunca se sabe o que pode acontecer, né? E ele em algum momento traz ali também a questão dos baobás, porque no planeta dele ele acreditava que as raízes dos baobás, que eram tão profundas, podiam se espalhar. E aqui também é uma reflexão importante que eu até fiz um highlight aqui nas minhas notas. E ele então, logo que o baobá começava a crescer, ele tinha dúvida se aquilo ia se tornar numa bela rosa ou ia se tornar no baobá. Mas na dúvida, ele entendia que era necessário cortar as ervas daninhas pela raiz, mesmo quando pequena, mesmo quando se parecesse com rosas, porque se não retirasse logo, as raízes iam crescer e todo o planeta ia acabar com a sua existência. Exatamente. Quantas vezes a gente adia decisões importantes, a gente vê as ervas daninhas ali crescendo, mas a gente vai deixando, né? Hábitos que a gente precisa mudar, falamos tanto de hábitos em todos esses episódios. Hábitos que a gente reconhece que precisa mudar, que a gente sabe que não nos faz bem, companhias que a gente sabe que não nos fazem bem, mas a gente vai deixando. Vai deixando o problema crescer. Só uma ressalva aqui, que se calhar as pessoas conheçam essa árvore por outro nome, que é o embondeiro. O baobaba é embondeiro. Então, acho que vale a pena fazer ressalva, até porque aqui em Moçambique nós designamos muito mais como embondeiro, mas o livro, como é de tradução brasileira, quando fui ler o livro, também no livro é escrito baobaba, mas é para vocês entenderem do que se trata. Ou seja, pensem num planeta pequeno, que só cabe ali um pequenino príncipe, que era mesmo um ser tamanho minúsculo, de uma criança, tamanho de uma criancinha, e se crescesse ali baobabs, né? Então, todo o receio deste pequeno príncipe era isso. E por que é que o pequeno príncipe pedia para o autor do livro desenhar um carneiro? Ele até perguntou, os carneiros, eles podem comer baobabs?
Ele queria perceber isso porque ele queria ter também no planeta dele, para levar para o planeta dele, de repente, um carneiro que pudesse lhe ajudar a eliminar os baobabs. Mas aí fica, de facto, o aprendizado que a Daiane esteve aqui a partilhar conosco. Quantas vezes nós não olhamos problemas crescerem e nós vamos fingindo demência porque nós não queremos resolver esses problemas. Ou seja, nós temos muito mais medo da dor, de enfrentar o problema, que preferimos fingir que ele não existe. Só que, infelizmente, o problema é que nem uma bola de neve. Quando nós vamos perceber, muito tempo depois, já é maior. Não é diferente do embondeiro ou de um baobá. No início, mais vale arrancar ali pela raiz, enquanto ainda é um pequeno arbusto, uma árvore ali menorzinha, do que esperar crescer. Então, acho que essa é uma reflexão para nós tirarmos sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida. Com certeza. Então, o príncipezinho, ao encontrar o Antoine, né, no planeta Terra, ele questiona sobre o carneiro e tudo mais, e ele começa a falar da flor dele, porque a flor dele tinha 4 espinhos. E ele quer perguntar para o Antoine, por que as flores têm espinho? Só que o Antoine estava muito ocupado tentando consertar o seu avião. E dizia, estou ocupado agora, não posso falar. Estou ocupado agora, não posso falar. Então, o príncipezinho diz para ele, você é igual às crianças grandes que eu já conheci. Uma vez eu conheci um homem que a vida dele era só fazer contas. Ele sequer parou para olhar um pôr do sol tão bonito que tinha ao seu lado. Nunca amou ninguém na vida. Num local onde só há uma rosa, é importante entender o que pode ser feito para proteger esta rosa. Porque esta rosa pode ser a vida toda de alguém. Sim. É lindo, né? É muito lindo. E é exatamente isso. E a gente vai contar aqui na história os personagens que o príncipezinho encontrou. Mas eu me vi em muitos desses personagens, né? E eu acho que é a reflexão que a gente vai convidar você aí de casa a fazer. E ainda sobre os espinhos da rosa, para a gente poder avançar, em algum momento, quando ele estava lá no planeta dele, ele pergunta para a rosa, mas esses espinhos servem para te proteger de algum animal? Por que você tem espinhos? Você quer tirar eles? Você quer ser protegida de todos os animais? E a rosa diz, não de todos. Porque se um dia eu quiser ver uma borboleta, eu tenho que aturar umas 2 ou 3 lagartas. Sim. Então, aí vem outra reflexão, né? Às vezes, é necessário passar por momentos na vida que não são os mais agradáveis, né? A gente costuma dizer que depois que a gente vira adulto, depois que a gente vira adulto, a gente não faz só o que a gente quer fazer. A gente faz coisas que a gente tem que fazer. Muitas vezes são desagradáveis. Exatamente. Né? Nem sempre é tão gostoso pra gente acordar 4h30, 5 horas da manhã, pra ler, pra estudar, pra se preparar. Às vezes a cama tá muito mais gostosa, né? Mas é necessário, porque eu quero ver borboleta. E eu sei que para eu ver borboleta, eu tenho que organizar muito bem algumas coisas que podem parecer alguns lagartos às 4h30 da manhã do meu dia, né? Nem sempre eu quero tomar um chá sem açúcar, como estou tomando aqui. Às vezes pode me apetecer uma Coca-Cola, mas eu sei que, né, para alguns objetivos que eu tenho que aturar esse lagarto. Então, acho que em casa também você pode pensar quais são os lagartos que você pode estar tentando evitar, mas que são necessários você ter contato com para você encontrar a sua borboleta. Exatamente. Eu acho que vocês já perceberam que lagarto é larva, né? Eu acho que a graça de nós duas estarmos a fazer um podcast que você fala e eu penso assim, isso não é Moçambique, não é português de Moçambique. Mas então, aquele bichinho, a minhoquinha que é antes da borboleta nós chamamos de larva. É larva? É larva. Tá bom. Então assim, é larva, depois de larva que vira borboleta, mas no português do Brasil é lagarta, mas acho que vocês já entenderam isso, né? E essa reflexão também já foi aqui bem trazida pela Daiane, eu não vou entrar por aí. Eu vou entrar, então, nos planetas. Nos vários planetas por onde o príncipezinho passou, né? Então, vamos só entender aqui. O príncipezinho, ele vivia, então, no seu pequeno planeta, não muito maior do que ele, porque era mesmo um pequeno planeta. Tinha lá, como a Daiane já disse, 2 vulcões, 3 na verdade, 2 ativos, 1 inativo, e tinha lá uma rosa que ele cuidava, que ele acarinhava, que ele fazia muita questão de ver aquela rosa bem. É a única rosa que tinha, então ele havia de cuidar daquela rosa. Então ele sai e antes desse encontro na Terra, que ele vai encontrar-se com este que é o autor do livro, o piloto, ele passa por outros planetas. E na passagem por cada um destes planetas, ele encontra lá um personagem. Eram planetas também
pequenos, exceto um ou outro, mas na maior parte bem pequenos, assim, não muito diferentes do seu planeta, no que diz respeito a tamanho. Também eram planetas designados com números, não tinham necessariamente nomes. Em cada um desses planetas, como eu ia aqui dizendo, ele encontrava um personagem. Então, nós vamos falar sobre a passagem dele, de planeta por planeta, para nós podermos entender que lições tirar dos personagens que ele foi encontrando nestes planetas, e que vocês vão perceber que a cada um destes personagens dá muito bem para reviver a vida adulta. Né? Com certeza. E como os adultos se têm comportado. E vocês vão ver aqui muitas lições de desenvolvimento pessoal que nós vamos ter planeta a planeta. Podemos ir para os planetas? Ou queres ir? Não, é isso mesmo. Vamos então, vamos para o planeta. Então, antes de chegar na Terra, o Pequeno Príncipe, ele passou por 6 planetas. O primeiro planeta onde ele esteve, assim que ele saiu do planeta dele, foi um planeta em que ele encontrou lá um rei. Era a única pessoa que estava lá, não tinha lá nenhuma outra pessoa. E aquela pessoa se intitulava um rei, né? E ele sentia-se ali o rei de tudo e de todos, mesmo sem todos, mas de tudo que existia, porque ele se intitulava inclusive rei das estrelas, de todos os outros planetas que existiam, de absolutamente tudo. E o príncipe, quando chega lá, ele até chega lá e ele estava muito cansado da viagem e ele boceja. E o rei diz, você não pode bocejar, você está proibido de bocejar, porque você não pode bocejar em frente a um rei. E ele pede desculpas e diz, eu estava muito cansado. E o rei pensa, como eu vivo aqui sozinho, nunca tem absolutamente ninguém. Chegou aqui um viajante, eu vou até te ordenar que tu bocejes. Faz tempo que eu não vejo ninguém bocejar. Faz tempo que eu não vejo ninguém bocejar, então eu te ordeno que tu bocejes. E ele boceja. Tudo isso é história. O que é que nós queremos tirar daqui? É que absolutamente tudo que o príncipezinho tentava fazer, o rei dizia, isso não pode. Mas o rei depois pensava, não, eu vou te ordenar que você faça. Olha, percebam o ego. Ou seja, o rei dizia, você não pode, porque eu é que mando aqui, você não pode fazer nada sem que eu te ordene. Mas tudo bem, eu vou te ordenar que tu faças isso. Então, assim, isso nos traz aqui a reflexão sobre poder versus autoridade, né? Sobre este nosso ego de ter poder e querer ordenar sobre todas as coisas. Então, eu acho que esta é a principal lição que nós tiramos aqui deste primeiro planeta em que ele vai lá visitar. E há algo que ele falava, eu não sei se você escreveu aí, Dayana, a frase tal como está, eu não apontei aqui, mas é sobre o que ele dizia que ele pode ou não ordenar. Você escreveu, do ser razoável? Do ser razoável? Sim. Você escreveu a frase? Quer que eu leia? Sim. O rei dizia que a autoridade é baseada na razão. Uhum. Quando uma pessoa dá ordens para outra, deve ordenar aquilo que a outra é capaz de fazer. Isso. Ele, portanto, tinha o direito de pedir obediência porque as ordens dele eram razoáveis. Sim, exatamente. Não sei se era essa a frase que queria. Era essa a frase mesmo. Ou seja, é importante entender que nós até podemos ordenar alguma coisa, mas nós ordenamos, obviamente, aquilo que é razoável. Só que este rei, ele aproveitava-se disso, que até é sábio pensar assim, mas ele aproveitava-se disso para ir vivendo aquela vida do eu sou o rei e eu vou ordenando tudo e a todos, mas obviamente que era um poder vazio, porque ele só ordenava aquilo que de fato poderia acontecer, porque ele não tinha pessoas para ordenar absolutamente nada. Então ele pensava, o pôr do sol, eu vou ordenar um pôr do sol no meio do dia? Não, eu vou ordenar que um pôr do sol aconteça no fim do dia. Então, só ordenava o que era razoável acontecer. Então, no fim do dia, era uma liderança vazia. Né? E vou acrescentar, porque muitas das frustrações que as pessoas têm para com outras têm a ver com expectativas frustradas, né? A gente coloca muita expectativa no outro para que o outro faça aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Não só de liderança, mas vamos pensar em relacionamento, maridos, mulheres, amigos, irmãos. A gente espera que o outro faça da forma que a gente acha que é melhor. Uhum. Mas isso não é ser razoável. O próprio rei aqui explica, e aí a gente está começando de fato os principais ensinamentos do livro, né? Que quando você pede alguma coisa para alguém ou espera alguma coisa de alguém, que seja dentro daquilo que a pessoa pode fazer,
né? Você não vai esperar que um bebê corra, porque você sabe que ele ainda não é capaz de fazer aquilo. Então, por que às vezes você espera do seu marido muito mais do que ele tá pronto, preparado naquele momento para entregar? E pior, muitas vezes você sequer falou para ele que você esperava aquilo. Você sozinha criou suas expectativas, né? Então, aqui tem uma lição muito interessante. E também ainda nesse planeta, em algum momento, quando o príncipezinho resolve ir embora, o rei fala, não, por favor, não me deixe sozinho, eu vou te fazer ministro. E o príncipe pergunta, mas ministro do quê? Da Justiça. Ministro da Justiça. Mas não tem ninguém para julgar. Quem eu vou julgar? E o rei diz, julga você mesmo. Se você souber julgar a você mesmo, você já tem bastante sabedoria. É muito mais difícil julgar a si do que julgar aos outros. Né? E é também um excelente aprendizado. É mesmo. Vamos então para o segundo planeta? Vamos. Planeta do vaidoso? Sim. Quer que eu comece? Depois você complementa. Então, o segundo planeta no qual ele chega, ele encontra um senhor. E aquele senhor, ao ver o príncipezinho, fala, levanta as mãos e bate palma. E enquanto o príncipezinho faz assim, ele agradece. Obrigado, obrigado. O príncipe acha estranho. Então o vaidoso pede de novo, palmas de novo. E o príncipezinho faz e aquele agradece. Por algum momento o príncipe começa a achar aquilo divertido, mas depois ele para. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Então o vaidoso diz, você me admira, não é? Você está batendo palmas para mim porque você me admira. E o príncipe pergunta, o que é admirar? E o vaidoso fala, admirar é reconhecer que eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu sou o mais inteligente, eu sou o mais rico. E o príncipe fala, mas você é mais tudo isso do que quem? Do que todo mundo. E o príncipe fala, mas o mundo inteiro é só você, então você é melhor que quem? E ele já não respondia, porque o vaidoso, ele não gosta de responder, né? Ele gosta de ser o foco das atenções, mas não de prestar satisfações, né? E o príncipezinho, então, resolve ir embora com a certeza, que é uma coisa que ele fala o tempo inteiro, vou embora porque esses seres grandes, né? Essas crianças grandes, os adultos, são muito estranhos. Né? Mas tem algumas reflexões que a gente pode fazer com esse vaidoso. Uma das reflexões que nós fazemos aqui, por que isso caracteriza? Caracteriza um planeta inteiro de uma pessoa que é toda ela vaidosa, né? Tá ali vestida no seu melhor, com um chapéu, pronto para fazer ali a vênia. A vênia tem não, mas aquilo é mesmo símbolo de agradecimento a quem foi lá e lhe aplaudir. Recebe um príncipezinho, não se preocupa em como é que ele está, de onde ele vem, nada mais, preocupa-se em pensar, lá vem ele me admirar. Eu gosto muito dessa primeira reflexão, porque quantas vezes nós chegamos num ambiente ou nós estamos com um conjunto de pessoas e a única coisa que nós pensamos é em nós mesmos. Olha só, eu sou o centro das atenções, o qual essas pessoas me admiram, né? O que acontece com a vaidade? A vaidade nos cega, a vaidade nos isola e a vaidade faz-nos ver não para além do nosso próprio umbigo, porque nós simplesmente estamos ali com aquela necessidade constante de ser admirados e de ser elogiados. Então, eu acho que aqui este é o principal ensinamento, a principal lição disso. É importante pararmos para refletir se nós de facto somos pessoas que nos vestimos de muita vaidade, e é isso. Não conseguimos nem sequer responder às coisas, porque nós estamos ali naquela nossa bola dos perfeitos que todo mundo admira e que não achamos nada de errado em nós. Sempre que nós nos olhamos como pessoas perfeitas e que todas as outras pessoas admiram, nós perdemos a oportunidade de identificar em nós, enquanto indivíduos, oportunidades de melhoria, perdemos a oportunidade de aprender com outras pessoas e nunca nos damos ao luxo de abrir espaço de vulnerabilidade até para pedir um feedback e entender como é que as outras pessoas nos veem. Porque nós já assumimos que os outros nos veem com muita admiração por conta da nossa vaidade que nos cega. Tenho nada a acrescentar, é mesmo só refletir, né? Ok, muito bem. E depois dali, ele sai e vai para o terceiro planeta, que é o planeta do bêbado. Ele chega lá e encontra uma criança grande, que é o adulto, não é? Que é um bêbado. Ele ali com latas, garrafas, umas cheias, outras vazias, só bebendo e sempre bêbado. E ele procura entender por que aquela pessoa vive bebendo, por que ela está a beber. E ele diz que bebe porque tem vergonha, né? Mas vergonha de quê? Vergonha de ser um bêbado.
Olha só como isso é complicado, não é? Mas se nós transferirmos isso para a nossa vida, nós temos que entender aqui que, infelizmente, há muitas pessoas que têm comportamentos autodestrutivos. E isso é uma característica de vários adultos. Crescem, perdem aquela essência do ser criança, porque o que acontece com a criança, ela tem uma tendência evolutiva, a buscar sempre coisas melhores, a fazer perguntas inteligentes para descobrir coisas, para ter respostas, para explorar o mundo. E depois, muitas pessoas veem-se já na vida adulta com comportamentos autodestrutivos e que depois vivem neste ciclo. Eu vou beber, ou para esquecer, ou para ser feliz, ou como a Daiane já disse muitas vezes, porque estão de boleia na própria vida, estão à espera do fim de semana para poderem ir ali à proteção, não é? E você entende que as pessoas não constroem nada, não produzem nada, porque a sua vida é um ciclo de autodestruição. E as pessoas têm vergonha disso e bebem para esquecer essa vergonha, né? Mas, mais do que isso também, mesmo que não seja com álcool, pode ser com qualquer outra coisa, uma outra lição aqui é o medo que o adulto tem de enfrentar os seus próprios problemas, né? Sabe que os problemas existem, prefere tapar o sol com a peneira ao invés de enfrentar os seus próprios problemas. Eu acho que essa é uma outra lição que o Beba também nos traz. E essa história do bêbado mostra um ciclo mesmo, né? Sim. Ele bebe porque tem vergonha porque bebe. Depois ele volta a beber porque tá com vergonha, mas depois... E não sai desse ciclo. E é o mesmo que acontece conosco muitas vezes, né? Às vezes sair do ciclo pode doer, como falamos aqui, enfrentar as lagartas ou as larvas, tomar decisão, né? Se afastar de algumas coisas, mas às vezes é necessário para sair do ciclo. E no fundo, a gente sabe quando tá num ciclo que não acrescenta nada pra gente. Mas a gente continua ali. E pior é quando a gente continua ali se fazendo de vítima, justificando os nossos comportamentos pelos próprios comportamentos. Ah, eu tô gorda. Por quê? Porque eu como muito. Mas por que você come muito? Porque eu tô gorda. Eu bebo. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Por que você tem vergonha? Porque eu bebo. Você justifica o seu comportamento com o próprio comportamento destrutivo, né? Então, eu acho que é uma das coisas que o bêbado nos ensina, né? Como é que você lida com seus problemas? Você encara como adulto que você é, né? Racionalmente e tenta resolver, ou você continua só buscando ainda escapes para tentar esconder o problema? Uma frase que muitas pessoas usam é já que estou, ou já que sou. Já que. Né? Já que já deu tudo errado mesmo, então... Já que já estou acima do peso mesmo, então não muda nada, muda. Muda porque se tu tomasse a decisão hoje, né, seja qual for o problema que tu enfrentas, tu fazer o contrário, certamente dando tempo, obviamente, porque nada é de dia para noite, dava tempo de poder mudar o cenário. Próximo planeta, mais um adulto. Próximo planeta, então, é o planeta do empresário. Sim. Então, no próximo país que o príncipezinho vai, ele ali encontra um empresário. Mas aquela pessoa estava tão ocupada, que estava ali fazendo contas, né? 5, 3, 4, 5, 500 milhões, e chegou no número de 500 milhões, 600 e poucos mil. E o príncipezinho tentava, né? Muito insistente como era. Oi, tudo bem? Olá. E aquele sequer olhou para ele, né? Olá, estou aqui nas contas. E o príncipe insistente, oi, olá. E aquela pessoa então se zangou. Ai, perdi minhas contas. Quem é você que chegou e me atrapalhou? E o príncipe pergunta, mas o que você está contando? Que tanto você conta? E ele diz, eu estou contando as estrelas. Mas por que você quer contar as estrelas? Porque eu as possuo. E o príncipe pergunta, tá, mas o que você faz com todas essas estrelas que você possui? Nada. Quanto mais eu tenho, mais eu ganho, depois eu compro mais. E o príncipe volta a perguntar, tá, mas você quer comprar mais estrela pra quê? Pra possuir e pra tê-las, né? E no final das contas, isso reflete muito o nosso comportamento muitas vezes, né? Acumular e não usar, né? Vale muito mais dar valor ao que se tem do que procurar ter cada vez mais, né? Eu aqui, sem entrar em muitos detalhes, já partilhei muito com a Marlena, eu já convivi com algumas pessoas que têm e têm muito. Mas de que adianta ter uma churrasqueira maravilhosa na sua casa, mas nunca ter ninguém para fazer um churrasco com você? Que adianta ter uma piscina em casa e não ter visita
para explorar a piscina contigo, né? O que adianta? Eu lembro que uma dessas pessoas comprou um aparelho de som e fumaça, última geração, que você controlava num controlezinho e tudo. Tá, mas por que você comprou isso? Você nem gosta de receber visita, você nem tem amigos para receber visita. É só para ter, é só para mostrar que eu tenho. Que vida vazia, né? Então, eu acho que esse empresário nos faz perceber o viva hoje, né? Dê valor ao que você tem. Não fique o tempo inteiro correndo atrás de mais e mais coisas sem valorizar o que você tem, né? E quando você tem aquela velha história de ficar guardando a louça de cristal para o dia importante, a roupa nova para a ocasião importante, não, use agora, viva agora, é para você, você conquistou, né? O que adianta você ter todas as estrelas e não fazer nada com elas, né? Exatamente. E numa das passagens aí que o príncipe insistia em perguntar, mas o que você vai fazer com esse número? Ele diz assim, vou guardar no banco. E qual é que é o principal aprendizado aqui? Para além do que a Daiane já disse, acrescentando, é que é preciso ter muita atenção a essa vaidade de acumular riqueza sem propósito. Porque está tudo bem você querer acumular riqueza, está tudo bem você ir atrás das coisas, mas é preciso apreciar o caminho, tirar tempo para cuidar de ti, para perceber as coisas que estão ali ao teu redor. Porque esse homem estava num planeta sozinho contando e recontando as estrelas, né? Para depois ter este orgulho de dizer eu possuo 5 milhões de estrelas. Chegou um príncipezinho que ele não conhecia, não tinha visto, ele não conseguia nem olhar, né? Então, quantas vezes nós nem sequer olhamos para as pessoas que estão ali conosco no dia a dia. Não fazemos amizades, não saímos, não buscamos nos divertir, porque estamos nessa corrida desenfreada de buscar riqueza, de buscar fama, e de buscar um conjunto de coisas, mas sem propósito. É esse vazio que é importante nós garantirmos que não temos. Nós vamos atrás de coisas, vamos atrás de sonhos. Vocês sabem que eu sempre digo, sonhar pequeno e sonhar grande dá mesmo trabalho. Sonhe grande, mas busque propósito, né, para poder ir atrás disso. Durante o percurso, seja grato pelo que tem, desfrute das companhias, faça amigos, tira tempo para estar com tua família, sabe, para fazer daquelas coisas que às vezes até são fúteis, mas são engraçadas e fazem bem para a alma. Eu acho que esse é o principal aprendizado, porque esse meu negócio dizia muito uma coisa, eu trabalho muito, eu estou aqui muito ocupado, porque eu sou um homem muito ocupado, porque eu sou um homem que trabalha muito, né? Então é isso, acho que esse é aqui um outro aprendizado. Depois ele passa por um outro planeta, que lá encontra o acendedor de lampiões, que essencialmente é um planeta em que tinha lá um homem que acendia e apagava lampiões a cada minuto. Lampiões, vamos imaginar como o amanhecer e o anoitecer, né? Acendeu lampiões, amanheceu, apagou, anoiteceu, né? Escureceu. Então ele disse que um tempo atrás demorava um tempo para passar o dia entre o acender e o apagar do lampião. Mas naquele momento que o príncipezinho chegou lá, o dia durava 1 minuto. E ele, a cada minuto, tinha que acender, apagar lampião. Acender, apagar lampião. E o príncipezinho questionava. Mas por que tu tens que fazer isso? Ele dizia, porque é assim que tem que ser. Está no regulamento. Está no regulamento, né? Isso me lembra uma frase de um líder que eu admiro muito, que ele diz sempre. Preste atenção. Tudo que tu fazes há demasiado tempo da mesma forma pode já estar errado. Então, quantos regulamentos nós podemos simplesmente chegar lá e mudar o regulamento, né? Não está escrito na pedra. Assim, vai lá e muda o regulamento. É um regulamento de uma organização, é uma lei de um país, é um regulamento da tua vida, porque às vezes nós fazemos regulamentos para a nossa própria vida, ainda que não esteja escrito em lado nenhum, mas está escrito na nossa cabeça, e no nosso subconsciente, nós começamos a fazer a coisa do jeito automático e no mecânico, simplesmente porque decidimos que aquele era o regulamento. Então isso mostra um personagem que é uma pessoa de vida adulta, como existem muitas, que não tem aqui um dos skills que são hoje mais valorizados, não é? Que são os skills de adaptabilidade e flexibilidade. Eu sempre digo, um dos skills mais valorizados hoje no mundo, assim, de trabalho, seja por conta própria, trabalhando para uma outra pessoa, são esses skills de adaptabilidade e flexibilidade. O mundo muda muito rápido, evolui muito rápido,
A pessoa está ali na idade da pedra cumprindo um regulamento. Não, sem dúvidas. Eu acho que o planeta do Lampião nos ensina sobre questionar mais. Sim. Que tudo bem questionar, tudo bem quebrar regras, né? E enquanto a Marlena falava, eu estava aqui pensando em casos que a gente vê, às vezes, perto da gente. Imagina alguém que vem de uma família humilde, né? Uma família que passa necessidades financeiras e tudo mais. E aquela pessoa começa a ganhar algum dinheiro, né? Trabalha e tudo, conquista suas coisas. Até a psicologia de constelação familiar e tal explica isso às vezes, né? Às vezes, consciente ou inconscientemente, aquele que começa a se destacar sente uma culpa. Não, eu não posso comprar um carro novo porque minha família passa necessidades, né? Eu não posso ser o único que vai para a faculdade se ninguém na minha família foi, né? Não estou dizendo aqui que a gente vai conquistar as nossas coisas e abandonar os nossos, não cuidar dos nossos. Mas, ao mesmo tempo, tudo bem sermos nós que vamos quebrar a regra. Sim. A gente não precisa ficar repetindo rotinas, repetindo cenários que, às vezes, os nossos antepassados viveram e achar que não é assim mesmo, não posso sair daqui, porque senão parece que eu vou estar ofendendo alguém. Não, como a Helena falou, sonhe grande, tudo bem, desafie as regras. Seja você o único que alcançou, que mudou, desde que você tenha um propósito por trás disso, né? Que você não vire o vaidoso, que você não vire o rei, que você não vire o empresário, mas que você também saiba questionar as regras, questionar os regulamentos, né? Para transformar tudo em algo melhor. É verdade. Vamos ao último planeta? O último planeta, então, antes dele vir para a Terra, foi então um planeta em que ele encontrou um geógrafo, né? Era um senhor que estava cheio de livros e o príncipe achou aquilo muito interessante. Você está estudando? O que você estuda? E ele diz, eu estudo montanhas, mares, oceanos. E o príncipe então fala, que legal, vamos Mas então. Do que estudo, eu sou detentor do conhecimento. Sobre esses aspectos da natureza. E o príncipe fala, então vamos, me mostre um oceano, me mostre uma montanha. Não, eu não sou um explorador. Eu sou o que estuda. Eu sou aquele que detém o conhecimento, mas eu não sou explorador. E o príncipezinho também, mas qual é a graça? O que adianta você ter todo o conhecimento do mundo, mas você não viver aquilo que você estuda, aquilo que você prega, aquilo que você fala, né? E aí que está a reflexão deste planeta, né? Falar e agir, né? Conhecer e agir conforme. Né? Realmente a gente sair da teoria, colocar em prática, né? Viver aquilo que a gente fala. E não só, em algum momento ali, esse geógrafo ensina para o príncipezinho a palavra efêmero. Sim. Porque ele diz que o geógrafo, ele só estudava e dava valor ao que existia de forma permanente e não ao que era efêmero. E o príncipe pergunta, mas o que é efêmero? Eu não conheço essa palavra. E o geógrafo diz, efêmero é qualquer coisa que está ameaçada de perecer brevemente. Como, por exemplo, a sua flor. E aí deixou o príncipezinho triste pensando na flor dele. E o que eu pensei nisso tudo aqui é que, sim, às vezes a gente também conscientemente pensa, é um desperdício de tempo fazer isso aqui. É efêmero, vai passar, vai perecer. Mas às vezes são esses desperdícios de tempo, entre aspas, que a gente precisa naquele momento. Aí eu tô pensando em tempo de qualidade, por exemplo, com uma pessoa que você ama, que você admira, com uma pessoa mais velha, que tem tanto a acrescentar. A gente pode ver aquilo como efêmero, porque, né, vida passa, os mais velhos, a probabilidade deles, né, irem para outro lugar melhor do que esse, mais rápido, é maior. E às vezes a gente pensa, não, tô tão ocupado com o trabalho, tô tão preocupado em comprar coisas que são concretas e não dou atenção ao efêmero, né, como o geógrafo pensava. Enquanto muitas vezes é no efêmero que tem a beleza das coisas. Exatamente. Eu quero aproveitar e quero fazer uma reflexão aqui sobre o que aconteceu com esse geógrafo, né? Ele passava a vida estudando, escrevendo livros sobre o que outras pessoas viram, exploraram, descobriram e lhe contaram. Ele até diz aqui na passagem do livro, olha, eu não sou explorador. Então eu fico aqui sentadinho à espera que o explorador visite o que há pelo mundo fora, venha me contar. Eu passo primeiro a lápis, depois, se ele me mostrar provas, eu passo a caneta. Mas essas provas não eram necessariamente pegar para ir confirmar que existem rios, montanhas, como é que são os oceanos. Ele apenas ia ouvindo as histórias e acumulava conhecimento teórico. Qual é a reflexão que eu quero tirar daqui também? É que é extremamente importante nós praticarmos, ao invés de só aprendermos
o que está nos livros e pensarmos que com base nisso nós vamos nos tornar grandes profissionais. Muitos jovens vêm para mim, até porque eu trabalho com mentoria de jovens, muitos vêm para mim e dizem: Marlena, eu já estou agora a terminar aqui a faculdade, ou até eu estou no meio ainda do meu curso e eu quero fazer cursos paralelos para ter mais conhecimento. Eu vou fazer o curso intensivo disto, curso intensivo daquilo, curso intensivo daquilo. Eu sempre digo assim: olha, tá tudo bem você acumular todo esse conhecimento, mas para se preparar para o mercado de trabalho, quando você chegar lá e apresentar o teu CV com mais 10 certificados, vai valer muito pouco comparado a um outro jovem estudante que chega lá, só tem o seu diploma da faculdade, mas tem uma experiência, seja de associativismo, desporto, catequista na igreja, responsável pelo condomínio, associação de estudantes, ou seja, não busque só o conhecimento teórico que outras pessoas estudaram e trouxeram para a tua vida. Busque praticar. Porque sempre que tu já tiveres experiência e tiveres praticado, tu podes falar na primeira pessoa, porque certamente tu sabes muito mais do que a teoria vazia. Então, é isso que também é valorizado hoje. Nas experiências no mercado de trabalho, na nossa convivência com os outros, tem muito mais graça alguém me contar sobre um oceano que explorou, foi lá e viu e pegou a água, do que alguém que me mostra uma fotografia e quer me descrever o oceano, sem nunca ter experimentado colocar lá os pés. Então, esse é um outro aprendizado também que eu acho muito importante nós tirarmos aqui desta lição sobre o geógrafo. E uma outra coisa que me veio à mente é tão clichê quanto isso, mas é que a vida é para ser vivida, né? Porque senão a gente fica igual o empresário: eu vou trabalhar, eu vou estudar no final de semana, eu vou toda hora, eu tô só acumulando, seja riqueza, seja conhecimento, seja bebedeira, seja o que for, né? Como esses personagens aqui, mas não tô vivendo o que é essencial, né? Não tô explorando, não tô gastando, investindo tempo com quem importa. Então também é importante a gente achar esse equilíbrio, né? E vamos lá então, porque o tempo tá avançado. Ele chegou na Terra. Sim. E quando chegou na Terra foi onde, de fato, ele encontrou o Antoine. Sim. Né? E eu acho interessante que ao chegar na Terra, ele diz: uau, então eu cheguei num planeta enorme, onde há incontáveis vaidosos, incontáveis bêbados, incontáveis reis, geógrafos e etc. Né? Teve uma pequena amostra de um de cada em cada país, mas na Terra era uma mistura disso tudo. E logo que chegou na Terra, ele encontra uma raposa. E para mim a raposa é uma das personagens mais sábias deste livro, né? Ele encontra uma raposa e ele se interessa, ele nunca tinha visto uma raposa. E ele quer brincar com a raposa. E a raposa foge dele e fala: calma, antes de brincar comigo, primeiro você tem que me cativar. Ele fala: mas como assim cativar? Eu quero brincar. Ela falou: cativar é criar laços. E para criar laços é necessário tempo, paciência, rotina. É preciso se relacionar. Você vem me visitar amanhã, vem me visitar no dia seguinte. E aos poucos você vai me cativar. E eu vou te cativar também. E a partir do momento que nós cativamos um ao outro, significa que nós temos necessidade um do outro. E quando temos necessidade um do outro, nós começamos a ver aquele outro como um único especial. E aí ela fala uma das frases que é mais famosa do livro, né? Que é: o essencial é invisível aos olhos. E você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Né? Então, aqui eu acho que traz a gente para a reflexão das nossas relações humanas mesmo, né? Quanto tempo a gente está se permitindo investir para cativar e ser cativado, né? Porque no mundo de hoje, ainda mais com redes sociais, os relacionamentos são tão superficiais, né? E a gente acaba não se dando tempo, porque como a Raposa muito bem falou, para cativar é necessário se relacionar. E para se relacionar é necessário ter paciência. E a partir do momento que eu passo a necessitar do outro, como ela diz, e ver aquele outro como único especial, eu vou querer bem ao próximo. Então aqui é sobre amor ao próximo, né? Eu não vou querer no trânsito, né, cortar qualquer pessoa, xingar qualquer pessoa, se eu tenho amor ao próximo dentro de mim. Se eu cativei a Marlena e a Marlena me cativou, eu não vou querer fazer nada que prejudique a Marlena e também não vou achar que qualquer ação dela, ela tá fazendo para me prejudicar. Exatamente. Vou parar com essa crença de que estão todos a me perseguir no trabalho, na família, porque eu vou dedicar tempo para me relacionar com as pessoas, cativar e ser cativado, né? Não sei se você quer acrescentar. Eu aqui queria só trazer, porque já colocaste muito bem a questão da rotina.
quando a raposa está a ensinar o Pequeno Príncipe sobre como lhe cativar, ela diz, vem me visitar amanhã, né? E o Pequeno Príncipe lá vai visitar num dia, numa hora, vai visitar no outro dia, noutra hora. E ela diz, olha, não vem horas diferentes, até porque eu começo a ansiar, né, pela tua visita. Então, tu tens que vir na mesma hora. Não é sobre visitas, é sobre criar rotinas até nas nossas relações com outras pessoas, né? Então, eu acho que nós temos que pegar isso para pequenas coisas, das nossas relações com outras pessoas, com nossos filhos, com nossos cônjuges, com amigos, com irmãos. Que pequenas rotinas nós criamos que deixamos o outro ali feliz e ansiar por aquilo, sem ver a hora ou de falar conosco, ou de receber uma chamada, ou de receber uma mensagem, né? Então, eu acho que é também algo importante que traz aqui. Cultivar, né? Cultivar a relação. Exatamente. E sobre quando nós criamos esta relação, nós começamos a ver o outro como único. Algo também aconteceu ao Pequeno Príncipe. Quando ele chegou aqui no planeta, ele encontrou um campo de rosas. No planeta dele tinha só uma. E aquela uma rosa dizia-se única em todo o universo. Ele acreditava naquilo. E quando ele chegou e encontrou um campo de rosas, antes dele entender a essência do cativar, ele pensou, olha só, várias rosas como a minha, não é? Então, se ela nem é assim tão especial. Ainda ficou chateado com a rosa dele. Ainda ficou chateado com a rosa que dizia ser único. Quando ele entende esta criação deste relacionamento, não é, interpessoal, a essência do cativar, nós passarmos a ser responsáveis pelo outro, de termos o coração ali aquecido e gostando do outro e de estar com o outro. A raposa até lhe diz, volta lá para o campo e olha outra vez para as rosas. Você vai perceber que não são como a tua rosa, né? Então, assim, por 1000 pessoas que existam neste planeta, até por muitas semelhanças que essas pessoas possam ter, cada uma das pessoas é única. Eu acho que essa também é uma mensagem importante a passarmos. Olhe para as pessoas que convivem contigo como pessoas únicas e dê valor a essas pessoas por elas serem pessoas únicas. Uhum. E eu disse logo no início que eu ia partilhar um pouco da experiência de ler com as crianças. Uhum. Ontem foi muito interessante, porque ontem estávamos lendo essa parte do cativar. Então a Sara, minha mais velha, pergunta para a outra, mãe, para de ler. Milena, você me cativa? Aí a Milena ficou assim, sim, te cativo. Então a Sara, então por que você me bateu? Porque elas tinham tido uma briga um pouco antes, né? Então, de novo, aqui a inocência das crianças. Mas é exatamente isso, né? Se eu te cativo e você me cativa, por que desejamos mal um pro outro? Por que tratamos mal um ao outro? Por que tentamos ter vantagem um sobre o outro, né? Então, eu acho que é talvez uma das principais lições do livro, né? E pronto. Caminhando mesmo pro final do livro. Sim. O príncipezinho se despede do Antoine e diz que ele precisa voltar pro país dele, porque ele precisa cuidar da rosa dele, né? Ele precisa dizer pra rosa o quanto ela é especial. Ele precisa ter certeza de que os espinhos dela foram suficientes para afastar os bichos e animais que fossem necessários. E ele diz, os homens do seu planeta cultivam 5.000 rosas ao mesmo tempo e não encontram o que procuram, enquanto o que procuram pode ser encontrado numa única rosa. E assim ele resolve voltar pro planeta dele. E o livro conta, né, que é o Antoine, 6 anos depois desse encontro, ele obviamente conseguiu consertar o avião dele, voltou para casa. 6 anos depois desse encontro com o Pequeno Príncipe, ele diz que constantemente ele se pega olhando para o céu, rindo, olhando aquelas estrelas todas e pensando em qual dessas estrelas será que está o meu amigo Pequeno Príncipe, né? Será que o carneiro comeu a rosa? Uhum. Será que os espinhos da rosa ainda estão lá, estão protegendo ela? Será que está tudo bem? E aí termina o livro assim, mesmo sendo adulto, ele entende que nenhum adulto jamais compreenderá o quanto isto tudo, dele olhar para o céu e imaginar a rosa, o príncipe, o quanto isso tudo é importante e é uma lição de vida. Exato. Né? Eu apontei aqui algumas lições, antes de nós terminarmos, de forma assim resumida. Quais são as principais lições que este livro Pequeno Príncipe nos traz? Primeiro, valorizar as coisas simples. Nós complicamos demais, não é? Então, nós temos de dar mais importância às coisas que não são materiais.
porque a essência das coisas não está necessariamente naquilo que nós vemos, né? O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Uma segunda lição é a importância das relações, né? Enxergar cada rosa como especial e cultivar esta relação do cativar. Uma outra lição é a perspectiva das crianças. Vamos descomplicar um pouco as coisas. Vamos tentar olhar para o mundo como as crianças olham. Como a gente já olhou um dia. Como nós já olhamos um dia. Hoje, às vezes, olhamos e queremos ver maldade em tudo. Alguém se movimenta e nós, antes de pensarmos, provavelmente tem uma razão de ser, nós já queremos entender aquilo como um ato de maldade. A pessoa fez de propósito, fez para me atingir. Então, e outra coisa que a criança tem é ter a mente criativa, né? Deixar viajar pela imaginação e pela criatividade. Uma outra lição é a crítica à vida adulta, não é? Como nós buscamos constantemente status e tudo que é material e nos esquecemos de aproveitar a vida, porque a vida é para ela ser vivida. Uma outra lição é a singularidade de cada ser. Cada pessoa é uma pessoa única. Aqui falam de rosas, mas é sobre pessoas que nós temos que entender isso. Nós vamos valorizar as pessoas. Uma outra lição é percebermos o sentido da vida. Vamos buscar por propósito, né? Vamos acumular riqueza, vamos buscar ter muito dinheiro, ter sucesso naquilo que o sucesso significa para nós, mas não vamos fazer isso no vazio. Não vamos comprar uma máquina de fumo para nunca dar festas e nunca receber ninguém. Então, essas são aqui as principais lições que eu queria trazer, que eu acho que esse livro traz e que é importante nós gravarmos isso. Com certeza. É mais um livro que a gente recomenda. É mesmo de fácil leitura. É até para algumas pessoas que às vezes... eu lembro que numa das lives que a gente fez, alguém perguntou sobre como introduzir leitura com as crianças. É um livro que dá para ler, como eu disse, tem que ir adaptando, mas as crianças gostam da história e dos desenhos que tem no livro. Leiam, reflitam e mais do que isso, percebam que aprendizado e reflexão está mesmo em qualquer lugar. Num livro tão simples quanto O Pequeno Príncipe, tão complexo ao mesmo tempo, concordo, mas dá pra gente aprender bastante coisa. Dá. Né? Dá. Então esperamos terminar? Assim. Sim. Pronto, obrigada mais uma vez por nos acompanhar. Por favor, sigam as nossas redes sociais, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Para nós, esse teu contributo de se inscrever no nosso canal no YouTube é muito importante. Deixa sempre o teu like, deixa comentários, dá-nos feedback, diz o que gosta, o que prefere que nós façamos diferentes. E nos vemos então na próxima semana. Na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Brinde. Episódio 19 com sucesso. É isso aí. Uma realização Fortis Filmes.